Fala pessoal, beleza? Bom dia. Nosso recap semanal, essa semana né, mais curta, né? Consegui ali gravar ao meio da semana ali parte né, desse estudo, segunda, quarta e sexta, né? Ficou finalizado ali no vídeo do meio da semana. Retomando né, nosso estudo, pessoal, deixa eu só colocar no gráfico mensal aqui um instante. Fechou o mês, né? A gente encerra né, o mês agora e aqui no gráfico mensal a gente também tem né, uma barra sobreposta. Um ponto interessante sobre barra sobreposta, né, é que o Brooks ele nos traz que quando o mercado inicia esse cenário, a barra seguinte ela tem autonomia para subir ou descer. Então, nesse tempo gráfico, a gente fica sem né, ter uma condição de leitura. Né? Então, por exemplo, dentro do gráfico mensal, a gente não teria condição né, de compreender, a gente não teria razões suficientes para tentar entender algum tipo de leitura. Então a gente teve um fechamento anterior como uma outside, uma barra sobreposta, e o fechamento da barra atual também, né, agora, né, como barra sobreposta, né, a barra 5, tá? E aí a gente vai, né, pro gráfico semanal. Então barra sobreposta, entenda como pouca informação, né, é algo que o Brooks repete, tá? No semanal, pessoal, no semanal apontamos, né, esse microcanal inicial, né, que tivemos aqui, tivemos um microcanal de alta, tivemos uma L1, primeira perda de mínima, tivemos retomada de máxima e tivemos uma L2. Alta tem uma possibilidade de canal de baixa, né, aqui, essa localização, canal de baixa. O fechamento né, da B21 aqui acaba sendo também como uma barra sobreposta, continua como pouca informação dentro dessa leitura, e mais uma vez autonomia para a barra seguinte, né, ela subir ou mesmo descer. Isso falando da barra do semanal, né, 5 dias ali durante a nossa semana. Então, dentro desse raciocínio, né, ainda estamos em uma L2, né, já que a gente não teve uma retomada de máxima na máxima anterior para que a próxima perda de mínima pudesse ser uma L3. Então, dentro desse cenário, não temos ainda a condição de uma L3. Luciano, ainda da L2, né, tem possibilidade de continuidade? Sim, a L2 já é uma possibilidade de continuidade melhor né, do que a L1 pós um microcanal. Pós um microcanal de alta, né, como esse, na verdade, a gente nem vende a L1, né, devido ao risco né, de ter uma falha de L1 e ter uma continuidade de premissa de pelo menos duas pernas de alta. Então, dentro desse cenário, uma L2 seria uma segunda entrada, né, dentro daquilo que o Brooks ensina. Então, ainda né, o mercado continua né, no cenário de uma possibilidade né, de continuidade a partir de uma L2, mas fechamento em barra sobreposta. Fechamento em barra sobreposta indica que vendidos né, não tiveram força suficiente nem comprados para conseguir pelo menos romper a máxima ou a mínima da barra anterior. Por isso, né, ela é indício de lateralidade e pode manter a lateralidade por mais tempo. No gráfico diário, pessoal, o que a gente tinha aqui né, na quinta e sexta-feira, né, que eram os dias que nos restaram. A barra de quarta, né, ela fechou com uma barra sobreposta, a barra de quinta, né, também uma barra sobreposta em indício de lateralidade, e a barra de sexta-feira, né, aqui agora a gente tem uma barra que pelo menos né, na sexta-feira ela fecha abaixo da mínima das barras anteriores. Pontos interessantes né, e importantes, não tivemos retomada de máxima, tá? O topo aqui é levemente mais baixo, então uma falha de nova máxima pode levar o mercado a vir testar uma nova mínima. Aqui a gente tem a construção né, de um setup de venda, né, que a gente conhece ele como tá, gap de média. Esse gap de média ele pode fazer um teste de nova mínima. Se ele permanece dentro desse range, né, que eu tenho fundos anteriores, se ele permanece dentro desse range, uma retomada de máxima né, seria uma compra de H1 dentro da leitura desse setup. Dentro de um range, né? Dentro de um range de lateralidade, ele tem mais força, né? Já que a lateralidade pode ser vista como uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, tá? Então, dentro desse cenário, ainda seria né, uma retomada para uma possibilidade de teste da máxima da tendência. Então, em caso, né, na semana seguinte, né, em caso tenha o mercado consiga, por exemplo, gap de média, duas barras aqui, por exemplo, abaixo né, da média móvel de 20, completas, né, lógico, para ter né, o gap de média, a gente precisa dessa relação né, do gap, do espaço, ali sem teste né, ou sem toque da média móvel, tá?
E aí, né, aqui você já tem que evitar estar vendendo baixo, tá? Você não pode antecipar esse rompimento, vindo de uma tendência de alta, sendo, né, a condição de uma localização, né, que possibilita algum tipo de repique de alta, tá? Então, dentro desse cenário, a gente não poderia estar atuando, é, buscando, né, essa venda, né, essa antecipação, por exemplo, de um rompimento e alvos para baixo, tá? Seria ainda muito cedo para isso. A exceção, Luciano, para isso? Né, a exceção seria, né, o mercado descer em um forte microcanal de baixa, barras excelentes, né, que fechem próximo de sua mínima. Né, isso poderia levar àquele rompimento, né, que é um dos rompimentos dos melhores, né, que tem para a gente operar. Que é quando o mercado rompe, né, como se não tivesse fundo anterior. Normalmente ele não há, né, nenhum tipo de retomada, você não vê nenhum tipo de correção, H1 aqui, por exemplo, nessa leitura. Isso paga, né, a projeção do primeiro alvo desse pivô muito fácil e muito provavelmente do segundo alvo também, tá? Mas aí a gente vai precisar de mais barras, a gente está só conjecturando aqui algumas ideias. 60 minutos, pessoal. O que que a gente trouxe, né, no estudo de quinta-feira, né, no estudo de quarta, né, na verdade, que, né, a gente tinha a condição de uma movimentação de três puxadas, tá? Vem aqui, né, a gente tem uma, né, o preço abre aqui, eu tenho duas, eu tenho três. Dentro da condição de uma TBTL, né, pessoal, uma, uma movimentação, né, onde a gente espera uma lateralidade, né, ou ascendente, né, uma correção lateral a ascendente, esse, né, é o trecho, né, descrito ali como de livro, né, que quando a gente tem a condição de mão edge, a gente aguarda uma movimentação TBTL, uma correção de 10 barras, né, tá? A partir desse ponto, né, 10 barras, duas pernas, não sejam, né, extremista, né, de querer exatamente 10 barras, mas compreenda que na maioria das vezes essa correção ela funciona da seguinte maneira, né? Você vai ter o mercado apresentando uma lateralidade e normalmente essa lateralidade, né, ela pode ser, né, mais vezes, inclusive, ela é levemente ascendente. Um dos amigos perguntou se a TBTL poderia ser vista a partir da barra 2, né, que ela é a primeira barra que toca a região. E aí a gente tem um movimento de alta, uma mínima, um segundo movimento de alta. Assim, né, já seria a conclusão de uma segunda perna de alta. Sim, é uma possibilidade, já que o primeiro teste, né, desse, dessa possibilidade, né, de linha de canal, ela se encontra aqui, né, na barra 2. Então, a barra 3, né, um movimento de alta, um movimento de baixa, né, e uma retomada. Então, aqui já teria a condição. Menos barras, né, aqui no caso. Dentro, né, ainda de sem retomada, né, como a gente não teve nenhum tipo de retomada, a perna um, né, ela inicia aqui, tá? Da movimentação da TBTL. Isso, né, porque essa aqui é a primeira retomada. Vocês conseguem observar, né? Aqui em tempo menor, sim, né, aquilo que o amigo falou. Mas aqui é a primeira retomada. Então aqui seria o princípio de uma perna um. Mas como a gente citou, uma TBTL, uma correção TBTL, ela não necessariamente ela vai ter essas duas pernas. Mais vezes tem, tá? É mais comum você ver pelo menos uma segunda perna de alta, né, dentro daquele raciocínio, né, de que muitas correções, né, elas se subdividem em duas pernas, né, para ter duas pernas eu preciso da segunda máxima ali acima da máxima da barra anterior, tá? E aí, dentro desse cenário, o mercado falhou, né, em retomar máxima. Falamos também que as médias estavam planas, né, que médias planas normalmente nos indicam também esse indício de lateralidade. Vejam que como quando, né, a gente tem médias planas, mesmo com uma outside bar, né, uma barra de reversão de alta, o mercado acabou não apresentando continuidade alguma. Acabou sendo uma falha de máxima. Ainda, né, dentro desse cenário da wedge, apresentamos esse ponto aqui como sendo, né, o ponto de inflexão, tá, dessa movimentação de três puxadas, né? O mercado nunca chegou acima dessa máxima para que ele pudesse ter uma perna 2. Qualquer falha, né, que viesse abaixo dessa máxima seria, né, para uma condição ainda de continuidade da tendência. Ele acabou não conseguindo aqui retomar a máxima, né, da movimentação. Isso, né, para a leitura, né, de hoje. Para a leitura de quinta, né, pessoal, a gente estava naquela condição, né, da TBTL, de ter, né, em si a movimentação de lateralidade, né, e foi, né, o que o mercado acabou apresentando. Na quinta-feira, né, que é aqui a movimentação de quinta, a gente vê, né, essa condição de movimentação mais lateral.
A gente teve aqui ó, uma excelente barra 1, né, de tendência de baixa, continuidade na barra 2. O mercado pagou o movimento projetado, né, daquele setup da primeira barra, 100% da barra 1, tá? Conseguiu, né, concluir essa premissa. Pagou mais condição de alvo? Sim, né? Aqui, né, o segundo alvo, né, desse pivô. Pagou mais condição de alvo? Sim, o primeiro alvo desse daqui, o terceiro não, tá? Aqui, um dos pontos que a gente havia apontado para o fechamento desse dia, e é importante, né, que você entenda e compreenda e tenha, né, a reação às movimentações do mercado, é que a última movimentação do dia foi um microcanal de alta. Normalmente, né, dentro daquilo que a gente estuda, né, a gente tem aqui dentro da própria mentoria, a gente tem o estudo, né, de livro sobre esse tipo de cenário, né? A volta em V, né, pessoal, em estudo, né, quando a gente fala sobre volta em V, a gente fala sobre o mercado conseguindo reverter um impulso, né, onde várias barras, né, eram de predomínio de uma movimentação unilateral, né, você não vê os vendidos conseguindo nem mesmo perda de mínima de barra anterior. Então, dentro desse cenário, tem um microcanal. É um cenário forte dos compradores. Normalmente, um microcanal é um tipo de movimentação que leva à continuidade. Mas o mercado, né, ele tem, né, suas quebras de movimentação, né? Então, mesmo quando a gente está... essa é a dinâmica, né, do porquê que a gente não coloca todo o capital em um único trade, né? A gente fraciona e continua repetindo isso a longo prazo, né? Repetindo bons trades, colhendo ali os frutos, né, de maneira gradual. Então, dentro desse cenário, quando eu tenho um microcanal, né, e eu tenho uma única barra que volta, né, e reverte toda essa movimentação, e aí a questão da volta em V é uma força igual ou superior, né, revertendo essa movimentação, eu tenho, claro, né, a possibilidade da projeção de alvos, né, dessa movimentação aqui, tá? Eu particularmente, né, como eu passo ali para vocês, eu prefiro isolar esse microcanal. E aí eu teria, tá, do microcanal, a partir do microcanal, eu teria, né, a condição dessa movimentação aqui como alvo. Então aqui ainda teria o ingresso, tá, para participar dessa movimentação, né, com cerca de 500 pontos. Até também a média móvel de 200, que a gente entende ela como uma possibilidade de suporte, né, em muitos cenários. Além, claro, do fundo anterior. Então, dentro dessa leitura, né, no setup da barra 1, essa movimentação que faz essa volta em V, né, aqui direta, ela te traz, né, o cenário para que você opere, né, a favor dos vendidos, tá? Porque uma força que não é comum da gente ver, a gente não está falando de lateralidade, né? Lateralidade são barras sobrepostas. Eu não tenho uma sequência, né, de barras sendo fechadas, né, no mesmo sentido, sem haver perda de mínima, com gap aberto, né? São condições diferentes, né, de movimentação do preço. E aí, né, você teve uma perna, uma segunda perna, uma terceira perna. Quando a gente tem uma movimentação de 3 puxadas no dia, tá? Principalmente quando essas movimentações elas são climáticas, tá? É diferente de uma tendência. Tendência, né, pessoal? Normalmente você não vê barras desse tamanho, né? Você não fica vendo grandes clímax, olha o tamanho dessa barra, né? Você não fica vendo movimentações exatamente desse tipo. A tendência, aquela que dura desde a abertura, ela não é climática, tá? Uma das características centrais de um dia de tendência é que ele não é climático. Ele até apresenta pequenos clímax, mas são pequenos, são movimentações que rapidamente são corrigidas para lateralidade ou movimentações de duas pequenas pernas e o mercado retoma a sua movimentação. Aqui não, aqui é uma movimentação extrema, né? Uma movimentação muito rápida. Dentro desse tipo de cenário, muitas vezes é que a gente tem aquelas reversões climáticas, né? Que aí o mercado muda completamente a direção que ele vinha apresentando, tá? E muitos desses cenários, né, essa reversão climática, ela vem de setups, né, de um tempo maior, né, do macro. Então, aqui você teve uma condição de uma movimentação de 3 puxadas. Pós 3 puxadas, se for uma movimentação climática, pare exatamente de vender e talvez busque razões para comprar. Aqui você teve uma 2BR, né? A 2BR, né, ela é concluída aqui, né, acima exatamente aqui da máxima dessa movimentação, seria uma possibilidade de compra. A princípio, para você ver como que o preço chegaria na 20, tá? Para avaliar, né, se você permanece. Como que no 15 não teve perda de mínima, a primeira perda de mínima foi aqui, né? Daria para conduzir essa movimentação um pouco mais. Na venda, né, pessoal? 2BR saindo da 20, né? Aqui foi um micro canal de baixa,
Perna um, né, de um movimento muito forte. Normalmente, quando a gente tem um impulso ou um ciclo, né, ali pela manhã, quando não é um dia extremamente lateral, a gente atua a favor, né, da segunda perna, a favor da primeira direção, do primeiro ciclo extremo, né, que o mercado nos apresenta, tá? Então, dentro dessa leitura, né, essa daqui foi, né, uma possibilidade de um segundo trade, né, aqui no caso da venda. Depois ele vai deixando, né, topos mais baixos. Quando ele falha em renovar máxima, né, ele fica com a possibilidade de renovar mínimo. Então, quanto mais alto eu consigo vender, mais espaço eu tenho, né, até que ele conclua a condição de uma nova mínima, tá? E aí, né, uma terceira puxada, né, aí já seria um ponto, né, para você parar, né, levemente, pelo menos, né, por um tempo, de estar realizando vendas. Aqui ele renovou a inflexão, né, pessoal, dessa movimentação. Ó. Então aqui ficou premissa de continuidade, né, de que o mercado viria pelo menos fazer uma nova máxima nessa máxima aqui, tá? Pelo menos uma perna 2, poderia ser uma movimentação de três puxadas, né, e o mercado ainda retomar essa movimentação, mas ele falhou, né, hoje, acabou não conseguindo, né, vir acima de nova máxima, falha aqui nessa região de POC aqui do 15 minutos. Médias planas, né, pessoal, sempre que você observar as médias planas, pense na possibilidade das falhas de movimentação, cuidado com isso aqui. Isso daqui é um indício também muito bom, auxilia bastante, né, para que você não fique, por exemplo, Luciano, eu vou operar o rompimento disso daqui, eu vou comprar aqui, né, para pegar a projeção desse pivô aqui, né, lá nos 5 minutos. Não, não dá, cuidado com isso. Quando as médias estão planas, se você for entrar, você tem que entrar em pullback, tá? Evite, né, essas entradas em rompimento. Médias planas, quando o mercado está reajustando essas movimentações, né, se fosse, por exemplo, para compra, normalmente ele faz nova máxima, faz nova mínima, faz nova máxima, mas ele acaba fazendo vários pullbacks, aí você fica com possibilidades de entrar mais baixo para ver, né, como é que vai ser, se ele vai ainda fazer nova máxima, né, ou se ele vai falhar antes, né, para você ter algum tipo de proteção. Tá? Então, dentro desse cenário, né, aqui a gente teve um rompimento de baixa, né, aqui já pro, deixa eu só apagar essa marcação aqui. Aqui a sexta-feira, né, pessoal? Então, aqui dentro da sexta-feira, né, avaliando, por exemplo, o rompimento da mínima do dia, tanto aqui, né, quanto lá nos 5 minutos. Opa, Luciano, aqui eu tenho barra de rompimento, aqui eu tenho continuidade, mas aqui também já pagou, né, até o primeiro alvo, tá, dessa movimentação, aqui é o alvo, os alvos intraday, né, então aqui eu tenho o mercado já pagando o primeiro alvo, segundo alvo estava aqui abaixo, terceiro alvo, né, essa outra linha aqui só ao final, né, dessa segunda perna. Aqui também teve uma perna muito, muito, muito forte, tá? Mas aqui a gente também tinha essa condição, né, dessa possibilidade de wedge, né, uma movimentação de três puxadas, vista ali nos 60 minutos, né, das últimas três puxadas, o mercado deixa uma barra de rompimento, logo em seguida ele não dá continuidade, e aqui estava, né, o terceiro alvo, que era o que faltava para o dia. Vejam que depois, né, do terceiro alvo, e que, claro, né, a gente vem repetindo, né, aquela questão de onde os vendidos eles vão realizar lucro, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho o segundo alvo, tá, desse pivô, dessa grande lateralidade, estava exatamente no mesmo ponto, né? Não é sempre que acontece, mas quando acontece é bem interessante. Estava no mesmo ponto que o terceiro alvo do pivô intraday, tá? Então havia confluência ali de informações, então os alvos, né, batiam, então vendidos tinham muitas razões para estar realizando lucro ali, né, nessa movimentação. Então, o mercado, né, cumpre um ciclo extremo e ainda assim ele leva a uma nova mínima, né? Isso é uma deixa que a gente busca, né, geralmente pela manhã, em dias de lateralidade, né, para ver para que lado a gente consegue atuar, por exemplo, a favor da segunda perna, né? Isso também, né, aconteceu nos 5 minutos, tá? Para segunda-feira, né, pessoal, a gente está numa tendência de baixa, né? Isso daqui se tornou uma tendência de baixa. Eu tenho 17 fechamentos, tive dois fechamentos acima, mas logo o mercado volta, né, para uma movimentação de queda. Lá no gráfico diário, né, foi uma barra de baixa. Então, se, né, o mercado te apresenta um gap de média, né, aqui, ó, dentro, né, desse range de lateralidade, opa, Luciano, o mercado faz um gap de média, deixa uma barra de sinal aqui, né, uma barra de baixa, uma inside, né, alguma barra ali dentro daquele âmbito de barras, né, que a gente veio estudando, seria uma venda interessante, né? Você tem a possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo dentro de um setup de venda vindo de uma tendência. Para quê? Para algum tipo de teste da mínima da tendência. A mínima da tendência ela se encontra aqui. Aí, para continuidade, você vai precisar de rompimento e continuidade da mínima, né? Que se encontra exatamente bem aqui.
sem rompimento e continuidade dessa mínima, isso daqui pode se tornar uma atividade mais lateral. E aí eu posso até ter mesmo, né, uma movimentação de alta. Pensando nos comprados, né, Luciano, aqui no 15 minutos. Qualquer tipo de movimento de alta, né, pessoal, como há uma tendência, só se haver, né, rompimento desse pivô. Sem rompimento, tá, dessa máxima aqui, né, rompimento e continuidade, né, Luciano? Opa, Luciano, tem aqui uma barra de rompimento, tem aqui uma barra de continuidade. Se tiver rompimento e continuidade com gap de média, ainda assim pode ter um bom repique de baixa. E aí já não é interessante também você estar comprando, por exemplo. Deu o primeiro alvo, aí já não é mais interessante, por exemplo, você está pensando tá, em estar operando na compra. Tá? Até porque o comprador ele vai realizar lucro onde? Geralmente em algum tipo de movimento projetado. E aí, por exemplo, o mercado abre com gap de alta e já paga primeiro alvo. Não é interessante aqui você está comprando mais. Aqui ele pode fazer uma correção para uma lateralidade temporária ou mesmo fechar o gap, né, ou fazer o tipo de teste da mínima da tendência. O gap de média é mais interessante quando ele está dentro de um range, tá? Quando ele acontece assim, ó, dentro de um cenário de topo duplo, que aí eu tenho a possibilidade, né, claro, da construção de uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, como eu acabei de falar. Então, dentro dessa possibilidade, né, se você tiver o gap de média aqui, é um setup, né, que ainda está a favor, né, dessa tendência aqui que foi criada aqui de novo, né, já que aqui o mercado tem, né, muito mais fechamentos abaixo da 20 do que acima da 20. Então a gente trata, mais uma vez, nessa movimentação como tendência. M5, né, pessoal? Vamos aqui à nossa quinta. Na quinta-feira, né, aqui no M5, a gente teve também, né, uma excelente B1, né, a primeira barra do dia ali como uma excelente barra de tendência de baixa, né, não tem participação dos compradores aqui em sua abertura, né, então o mercado abre e vendidos participam do começo até o final dessa barra. Isso daqui provavelmente no M1, né, é também um microcanal de baixa já, né, de 5 barras ali. Então, dentro dessa possibilidade, você tinha também aquela condição de pegar a projeção da barra 1. A projeção da barra 1 ficava um pouco acima aqui da região da POC. E aí a gente fala, né, e é algo que a gente busca, né, em começos de dia, de maneira repetitiva, né, é que quando a gente tem um impulso muito forte, né, marcando a primeira movimentação do dia, ou marcando as movimentações iniciais do dia, normalmente a gente busca pelo menos uma perna 2, né, uma nova mínima, tá? E aí o mercado corrige, mas ele corrige bastante, né? Para quem está corrigindo aqui, por exemplo, a partir de uma H1, é um movimento extremo, tá? Movimentos extremos, né, costumam ter correções mais profundas, né? Porque a realização de lucro aqui acaba sendo mais intensa. E aqui teve uma entrada de H1, né? Aqui teve uma venda de L1. Essa venda de L1, tá? Ela falhou, tá na própria barra 13, ela teve a falha, ela fecha acima. Quando, né, eu tenho um ciclo extremo, né? E quando uma venda de um bom ciclo falha, né, normalmente a gente acaba buscando a premissa de pelo menos duas máximas, tá? Isso aqui teve, né? A gente teve uma L1, ela falhou e o mercado apresentou um ponto de subida, ele perdeu mínima, né, e retomou máxima. Ele concluiu a premissa mínima, né, dessa movimentação. Muitas vezes isso vai bem além, mas essa é a premissa mínima. Ficou uma região de POC aqui, né? Essas regiões de POC a gente entende elas como acúmulo, né, ou distribuição. Então aqui acabou sendo, né, também uma resistência ali para a gente. Então dentro desse cenário, né, aqui voltou a ter a possibilidade de venda. Aqui a gente ainda no estudo que eu mandei para vocês, né, aqui a gente falou sobre o padrão, né, IOI, né, que é um diamante. O que é um diamante, Luciano? Isso aqui é da análise técnica, né? Mas um padrão IOI, pessoal, nada mais é que um modo rompimento. Né? O mercado, ele expandiu a volatilidade, depois ele contraiu a volatilidade. Então, eu tenho uma barra interna, uma externa e uma interna. Quando eu tenho isso daqui, o lado do rompimento, né? Normalmente tem algum tipo de continuidade também. Então, é um padrão, né, que em alguns momentos ali ele acaba se apresentando para a gente. Então, aqui seria já a razão para você vender, né, no rompimento do padrão IOI e a favor, claro, né, da perna 2. Então, aqui você teve uma venda inicial e aqui você teve uma outra venda com gatilho. Para quê? Para pelo menos uma nova mínima tá, nessa movimentação. E aí o mercado fez uma outra correção profunda. Mas essas correções profundas, né, têm uma característica interessante, elas deixam topos mais baixos. E ela sobe aqui ó, num microcanal, não forte, né, porque eu tenho uma barra negativa aqui ao meio. Mas eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco barras sem correção. Então aqui eu tenho uma L1. Quando o mercado retoma a máxima e perde mínima, vejam que aqui não é a L2, tá, pessoal? Para que tenha L2, eu preciso ter retomada de máxima antes. Ela não teve aqui. Então aqui eu tive
né, uma L1, aqui eu tenho uma H1. Aqui eu tenho uma segunda perda de mínimo, então eu tenho uma L2. Quando eu tenho uma nova retomada de máxima, eu tenho uma H2. E aqui, né, por fim, eu tenho uma venda, né, de L3, né? Por que L3 agora, Luciano? Porque teve uma subida forte, né? Acabou sendo um microcanal de alta. E aí, a partir da L3, o mercado ainda veio, né, fazer aquela terceira puxada. E três puxadas, né, a gente já comentou ali no 15 minutos. Né? É melhor você parar de vender. E se tiver espaço, né, aqui, ó, por exemplo, um retorno à média, é uma compra, é uma boa barra de reversão de alta, tá? Já era uma H2, né, aqui tinha uma H1, então aqui já era uma H2. Para quê? Para retorno à média móvel de 20. É um scalp, tá, pessoal? Esse tipo de trade. É, mais vezes, né, a gente vai pensar naquela correção TBTL, 10 barras, duas pernas, tá? E aí o mercado, né, muitas vezes ele só encerra e continua a tendência, tá? Essa é a movimentação mais comum pós-small wedge. E aí o mercado acaba, né, tendo ainda uma boa movimentação de alta. Uma, duas, três puxadas. Aqui, aquilo que a gente havia conversado, né, essa primeira tentativa, né, de romper a 200, né, somente com o preço, né, vindo, né, depois de uma série de fechamentos, ela tendo algum tipo de direção, há essa dificuldade. E aí o mercado acabou, né, voltando bastante ainda, né, uma correção mais profunda ali de duas pernas, tá? Aqui, né, a nossa sexta-feira, né, pessoal? É, no 15 minutos, né, pessoal, a lateralidade era mais óbvia, né? Ali a gente conseguia ver, né, aqui na questão da abertura, ó, que a lateralidade inicial era mais óbvia. Região de POC, tá, pessoal? Se há contexto para lateralidade, respeite essas regiões de POC. Olha essa barra 1, excelente barra, fecha ali em cima da POC. A barra 2, né, ela sobe, né, e volta, né, faz uma inside aqui, né, mas ela não retoma a máxima, né, ela acaba não sendo uma 2BR, tá? E aí a barra 3 um doji, né? Então a gente tem o mercado dentro de um range. O mercado fechando, né, com barras sobrepostas dentro da barra 1. Né? Depois dentro da barra 2, dentro da barra 3, né? O mercado com barras sobrepostas. Tá? Então era, né, o indício de lateralidade. Quando o mercado fica mais claro, né, pessoal, exatamente aqui nos 5 minutos, quando ele apresenta para a gente o primeiro ciclo, né? Se eu estou dentro de um range, ó, tem o primeiro ciclo, tem um micro canal de baixa, tenho aqui uma H1, né? E aí o rompimento, né, da mínima do dia, né, para aquelas projeções intraday que a gente falou, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, né, ele ocorreu aqui, ó, em movimento posterior. A barra 18, né, ela rompe e a barra 18 rompe, a barra 19, né, ela confirma o rompimento e excelente continuidade. A barra fecha, inclusive, é bem próximo de sua mínima. E ela fecha, né, claro, aqui, ó, já com um novo, né, micro canal de baixa. Então aqui eu tenho uma H1, aqui eu tive uma falha de H1. Essa entrada da falha de H1 ficaria bem arriscada, porque o mercado estava pagando 100%, né, exatamente no seu ingresso, mas ainda assim ela cumpriu a premissa. Né? Tem momento que a premissa falha justamente porque pagou, né, essas projeções de alvo. Está longe das médias, né, e aí tem uma correção às vezes maior. Mas aqui teve, né, a ativação de um setup que é um setup forte. Né? Eu tenho um microcanal, o microcanal foi excelente, as quatro barras, né, todas, né, fechando próximo de sua mínima. Depois eu tenho uma pausa, um doji, e aí eu tenho aqui, ó, a retomada de máxima. Então aqui a gente teve uma H1. Essa H1 falhou de maneira imediata, isso aqui deixa a premissa de uma, duas pernas. Né? A perna 2 terminou aqui quando houve, né, a segunda correção. Tá? Então aqui eu tenho uma H1 e aqui, né, uma H2. E aí o mercado andou lateralmente. M2S, né, pessoal, setup de venda, região de POC atrapalhando bem aqui o preço, né, vi pagar logo o terceiro alvo, né, isso aqui se prolongou por horas, né, e aí depois, né, que o mercado finalmente conclui aquela condição, né, de dois alvos, né, aqui, né, ele paga aquele segundo alvo daquela lateralidade ampla que eu apresentei do 15 e depois, né, o terceiro alvo intraday. Estavam no mesmo ponto, né, confluência de alvos. E aí você ainda consegue visualizar aqui uma movimentação de uma, né, duas, três puxadas, né, e um fundo duplo. Então tinha bastantes razões ali para ver algum tipo de correção. E aí você tem uma barra de reversão de alta, né, a princípio para um retorno a 20, ou para você avaliar, né, se o preço vai passar da 20, né, para fazer, por exemplo, o gap de média. Tá? Então aqui ele passa, né, da 20 sem nenhum tipo de problema. Né? Normalmente a gente visualiza isso daqui, ó, quando é o M2S, fica pavio, né, ou você tem, né, o mercado perdendo mínima de barra, né? No caso aqui, uma venda de L2, né? Todo topo duplo, né? Como todo topo duplo é uma venda de L2. E aí aqui o mercado passa, né? Sem grandes problemas.
E aí ele até tem perda de mínima aqui, ó, mas a barra já reverte. Não foi uma falha, tá, da venda de L1 do gap de média, porque precisaria fechar assim. Mas o mercado sobe aqui no canal estreito de alta, tá? E aqui, né, mais ao final do dia, né, ao final desse dia, teve também, né, uma nova condição. Como está dentro de um range, tá, pessoal? Sempre que o preço está dentro de um range, você pode buscar essas wedges, né, complementares. Por quê? Porque aí favorece, né, a ideia de que o rompimento se torna mais difícil. Aqui tinha a questão dos alvos. Aqui você tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Ponto de inflexão se encontra aqui. Essa não é uma cunha, né, daquela que acaba sendo a melhor, né, para a gente trabalhar, que vai afunilando a movimentação. Ela é mais como um canal. Então, dentro desse raciocínio, né, para o mercado ter algum tipo de continuidade em movimentação de alta, ele precisaria romper, ou pelo menos violar essa movimentação para ter perna 1, perna 2. Lembrando que aqui, né, dentro desse range, está o gap de média do 15 minutos, né, aquela máxima que eu falei, né, que se o mercado trava, né, nessa região, faz o gap de média e dá uma venda, um teste da mínima da tendência. E aí, lá no 15 minutos, inicia a fase lateral também, né, daquela tendência de baixo, tá? Rompimento e continuidade, né? Passou de 40 barras, vai lá para o 15 minutos, né, para você avaliar o rompimento, tá, pessoal? Aqui, esse rompimento aqui intraday, ó, avaliado aqui de maneira bem tranquila, mas aqui, ó, desse ponto, por exemplo, esse ponto, a gente já tem 58 fechamentos. Esse rompimento ele tem que ser avaliado no 15. Não você pode entrar num falso rompimento pelo 5, acreditando que tem a qualidade de rompimento, essa qualidade ela não existe, né? E aí você fica armadilhado ali. Então, é ter paciência mesmo, tá? Não tem outro jeito, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Então, lembrar que tem a tendência no 15, né? A tendência no 15 ela existe, o mercado pode também só retomar, né, essa movimentação sem ir lá fazer o gap de média, porque ainda é tendência. E como aqui já tem o gap de média, aqui pode ter fase lateral, mas lá no 15 não, tá? Então, se ele perde mínima aqui e retoma isso daqui, já busquem, né, os alvos desse pivô aqui como uma possibilidade de continuidade, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais.